Opa, opa, opa! Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos abelhudos de plantão. Deixa eu só baixar minha cadeira para ficar no nível. E aí, todos bem? Todos felizes, contentes? Hoje eu trouxe aqui um conteúdo que eu estava esperando há muito tempo para passar para vocês. Um conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês estão super empolgados para descobrir, então, quais são as 10 espécies, os 10 grupos de abelhas sem ferrão mais produtivos do Brasil. Nossa, passou um bicho aqui que eu não sei o que é. Todos vocês que estão se achegando, já deixem nos comentários onde vocês estão falando. Sejam muito bem-vindos. Eu acabei de terminar o roteiro dessa live. Preciso dizer que foi muito difícil elencar essas 10 espécies de abelhas sem ferrão mais produtivas do Brasil, porque a gente tem uma variedade de mais de 350 espécies. Aí fica meio complicado a gente escolher dessas 350, 10 espécies que são as mais produtivas. Porém, eu preciso dizer que no universo das abelhas sem ferrão a gente tem de tudo. Todas as possibilidades, desde as menores mirins, as lambiolhas, até as maiores urussus. E nesse grande universo de possibilidades, a gente tem abelhas sem ferrão produtoras de própolis, abelhas sem ferrão produtoras de pólen, abelhas sem ferrão produtoras de mel, abelhas sem ferrão produtoras de polinização, também é um produto. Elas polinizam plantas, aumentam o cultivo, aumentam a produção desses cultivos. Abelhas sem ferrão que geram renda através de turismo, ou abelhas sem ferrão para hobby. A gente tem abelhas sem ferrão para tudo. E conhecer o potencial produtivo das abelhas sem ferrão que você pretende criar no seu meliponário, na sua cidade, onde você está, com o projeto que você quer desenvolver, é fundamental não só para quem quer ser empreendedor. Eu não estou falando para quem quer ser empreendedor apenas, eu estou falando para todos vocês. Afinal, porque quem quer se tornar um meliponicultor realmente consciente que tem resultados de sucesso, precisa entender qual é a espécie de abelha sem ferrão que vai fazer com que ele chegue até os resultados que ele está buscando. Concordam? Pois bem, é justamente por isso que no aulão de hoje a gente vai falar sobre os 10 grupos de abelhas sem ferrão. Algumas são espécies, algumas são grupos, as mais produtivas do Brasil, tá? E ó, produtivos em todos os sentidos, não só de mel, beleza? Bom, vamos conversar mais quando eu estiver por lá. Primeiro, quero saber de onde vocês que estão me acompanhando estão falando. Meus queridos abelhudos. Deixa eu ver, ó, a Adriana Borges está falando de Goiânia, Goiás. O José Hernandes de Paulistânia, Piauí. Maria José de Itaguaí, Rio de Janeiro. Luiz Carlos de Uberaba. Quem mais está com a gente? Leste Mineiro, Alexandre Vasconcelos. Luiz Bachega, aluna abelhudo. Inclusive, se tiver aluna abelhudo aí, coloca a nossa hashtag curador da terra, hashtag curadora da terra aí nos comentários, para a gente poder ver quantos alunos abelhudos estão com a gente nesta noite. Rio de Janeiro presente, o Nelson Macena é aluno da última turma. Praia do Forte na Bahia, estou aguardando. Que maravilha, que maravilha. Luiz Bachega, Rio Grande do Norte, o Cleiton tá com a gente. Sheila Ramos, de Goiânia. Zalmir Machado, de Contagem, Minas Gerais. A Leia, aluna abelhuda também, curadora da terra, tá falando de Itabuna, na Bahia. Seja bem-vinda, Leia. O Eliseu, da turma 14, penúltima turma, tá aí com a gente. Curadora da terra, Cris tá aí. Aluno do programa SF Essencial, Antônio Pinto, tá aí com a gente. Raimundo Bandeira, sul de Minas. Samambaia, Distrito Federal. Que legal. Caramba, tem gente do Brasil inteiro. Vixe, minha câmera tá com uma imagem estranha. Pera aí, gente, só um minuto. Eu vou resolver o problema na minha câmera aqui, rapidamente. Só um minuto, tô fazendo uma operação na câmera, coisa rápida. Acho que agora deve melhorar. Ó, que isso. Outra coisa. A câmera ficou muito tempo desligada, ela começa a juntar uma umidade. Agora tá mais nítido, né? Ó, melhorou muito. Agora vocês conseguem me ver melhor. Aí sim. Bom, sejam todos muito bem-vindos, então, vocês que estão aqui. Olha, tem um monte de gente que colocou agora de onde está falando. Sem mais delongas, sem mais enrolação, papel e caneta na mão, porque a gente vai começar com o nosso conteúdo de hoje. Tem muita coisa boa pra gente falar hoje, tá? Muito conteúdo mesmo, espero que vocês acompanhem tudo. É importante separar um caderninho, uma caneta, para acompanhar esse conteúdo aqui, porque aí você pode anotar tudo que for de informação importante para você, e depois que você anotou, você consegue voltar nessa informação para consultar caso precise, beleza? Bom, entendido isso? Primeira coisa que eu queria conversar com vocês antes de apresentar as abelhas sem ferrão mais produtivas, esse top 10 que a gente separou. O que é
produtividade para vocês no meio das abelhas nativas sem ferrão. A gente tem vários objetivos na criação de abelhas nativas sem ferrão e com as consultorias que a gente presta no Brasil inteiro, a gente entendeu que existem muitos objetivos. Cada uma das pessoas que contratam a gente tem um objetivo diferente com a consultoria. Tem uma fazenda que quer incluir turismo com as abelhas sem ferrão. Tem uma empresa que quer fazer um projeto de conservação com as abelhas sem ferrão. Tem um sítio que quer produzir com as abelhas sem ferrão. São vários objetivos diferentes. E cada um desses objetivos tem uma necessidade. Cada um desses objetivos tem algumas características, alguns pontos positivos que fazem com que a gente consiga chegar até esse objetivo, atingir ele. E cada um deles necessita de grupos de abelhas sem ferrão diferentes para conseguir atingir. A gente tem polinização de lavouras como objetivo, produção de mel de abelha nativa como objetivo, produção de cera, produção de própolis, produção de colônias para comercialização, produção de samburá, turismo, hobby, preservação, conservação, projetos, né, de conservação, entre muitos outros. E aí eu quero saber de vocês que estão participando aí, quero que vocês coloquem nos comentários para mim, por favor, qual é a definição de produtividade com vocês e as abelhas de vocês, as futuras ou as que vocês já têm agora. O que vocês querem com as suas abelhas nativas sem ferrão? A partir disso que você vai colocar nos comentários, a gente consegue saber quais vão ser as melhores abelhas sem ferrão para você atingir os seus objetivos. Eu estou fazendo aqui o que eu faço com os meus alunos na primeira mentoria aceleradora e que eu faço com o pessoal que contrata que me contrata nas consultorias. Qual que é o objetivo de vocês? Coloquem nos comentários. Ah, Gabriel, eu quero produzir mel. Ah, Gabriel, eu quero produzir colônias. Ah, Gabriel, eu quero só ter um hobby e eu quero ter no meu meliponário muitas espécies, colônias muito bem desenvolvidas. Ah, eu quero produzir pólen, porque eu gosto de pólen. Coloca aí, quero polinizar. Coloca qual que é o seu objetivo aí. Eu vou ficar esperando para ler os objetivos de vocês. Ó, a Thaís falou que é preservação. Ó, tem aluno da turma 15 aí, Judite, seja bem-vinda, Judite. Vão colocando aí. Produção de mel para venda, comércio, a Léa, aluna abelhuda, Léa, lá no programa tem, depois você dá uma olhadinha lá. Preservação, produção de mel para venda, comércio. E aí, vocês que estão participando, qual que é o objetivo de vocês com as abelhas nativas? O José Hernandes falou que quer produzir colônias de abelhas sem ferrão. É um objetivo muito importante. Vocês estão participando, alunos abelhudos, quero produzir mel, o Thiago colocou. Coloca aí nos comentários. Hobby, Rotary Clube Toledo, Aliança, falou que quer criar como hobby. Então a gente tem produção de mel, produção de colônias, hobby, produção de mel, hobby sem grandes intervenções, preservação, a Thaís colocou. Só aqui, a gente já tem vários objetivos diferentes. Adriana, polinização de pomares. Santos Filho, aluno da turma 12, preservação. Trabalhar com educação ambiental para crianças. Isso aí é fantástico, hein? Eu gostei disso aí, Patrícia. Isso aí é muito importante. Trabalhar com preservação ambiental, educação ambiental para as crianças. Cada um desses objetivos, prazer e entretenimento, ó, me traz muita felicidade, um monte de gente colocando agora. Cada um desses objetivos, eles dependem de alguns pontos importantes para conseguirem ser atingidos. Quais são esses pontos importantes? São os pontos para vocês manterem suas abelhas sem ferrão em segurança, bem desenvolvidas no meliponário de vocês. De preferência, colônias fortes, saudáveis, que produzem o ano inteiro sem que vocês precisem se preocupar. É isso que você precisa para atingir o seu objetivo. Mas, Gabriel, qual que é o tipo de abelha que eu vou criar? Isso depende do seu objetivo, a gente já vai ver. Mas para todas elas, sem exceção, você precisa de alguns pontos principais. Eu separei aqui 3 deles, não, 4, 5 desses pontos principais. Primeiro, tem que ter um bom pasto. Não tem como eu falar do top 10 das abelhas sem ferrão que são mais produtivas, sendo que a produtividade das abelhas sem ferrão está aliada à quantidade de alimentação que ela vai ter, independente de qual produtividade seja. Se você pegar qualquer uma dessas produtividades que vocês colocaram nos comentários aí, e você for ver o que precisa para atingir essa produtividade, o pasto vem em primeiro lugar. Se você quer produzir mel, você precisa ter pasto nectarífero, e não só isso, pasto polinífero também, para oferecer o pólen, que é a proteína, o suplemento proteico, a alimentação proteica, que a colônia vai precisar para gerar mais abelhas, para coletar mais néctar, para produzir mais mel. Entendeu? É um ciclo. Precisa de pasto. Se você quer polinizar cultivos agrícolas, você precisa implementar um pasto de qualidade junto com esse cultivo, que muitas das vezes só o cultivo agrícola não é suficiente para manter as colônias bem alimentadas. Olha só que interessante.
Então, normalmente, os cultivos agrícolas que utilizam as abelhas sem ferrão como polinização, eles são cultivos que têm, junto com o cultivar principal, como o café, por exemplo, tem outros cultivares ou plantinhas que nascem espontaneamente que são mantidas para alimentar as abelhas em conjunto com os cafezais. Olha que interessante, eu conheço cafezais que utilizam Scaptotrigona para polinização e gera uma renda bruta para o criador. Impressionante. Qualquer coisa que você quiser desenvolver, qualquer objetivo que você quiser atingir com as suas futuras colônias de abelha sem ferrão, com as colônias que você já tem, você precisa primeiro de um pasto de qualidade. E a gente já teve vários vídeos sobre pasto de qualidade aqui no YouTube. Eu sei que elas estão tiradas do ar, já foram destinadas aos alunos, mas o pasto de qualidade ele envolve 3 principais componentes. Eu falei isso nessas aulas, mas vou repetir aqui. Um pasto de qualidade envolve 3 principais componentes. Vamos ver se você tem esses 3 aí para alimentar suas abelhas. O primeiro é quantidade boa. Não adianta você ter 1, 2 plantinhas e achar que é o suficiente para suas abelhas. Galera, a gente não vive num conto de fadas, as abelhas precisam se alimentar. Cada colônia precisa de ao menos umas 50 plantas para conseguir se alimentar. Claro que essas plantas podem ser compartilhadas com outras colônias e não precisam ser 50 árvores, podem ser 50, desde plantinhas pequenas, que são boas, que têm qualidade, que é o segundo pilar que a gente já vai ver, até as grandes árvores. Independente do que tem de planta perto de você, se for uma boa planta, ela vai ser utilizada pelas abelhas para coleta de alimento, beleza? Então precisa ter boa quantidade. Segunda coisa, qualidade. Não adianta você ter centenas e centenas de plantas, sendo que a planta que você tem não ajuda as abelhas, não oferece um recurso de qualidade que as abelhas podem aproveitar. E não são todas as plantas que têm flores, por exemplo, que alimentam as abelhas. Hibisco de jardim é uma planta que tem muito pólen, mas que o pólen é pouco utilizado pelas abelhas nativas. O cambará é uma planta que tem um néctar muito atrativo, com bastante concentração de açúcar. Só que é um néctar inacessível para a maioria das abelhas, porque a flor tem um túbulo muito comprido. Ele é uma flor muito comprida, né? Traduzindo. É uma flor muito comprida. E a língua, a glossa das abelhas sem ferrão, a maioria delas não alcança o nectário que fica ao fundo desse túbulo, ao fundo da flor. Só as borboletas, que têm as línguas maiores, só as euglossas, que são as abelhas das orquídeas, que têm glossas, línguas maiores, que conseguem alcançar. Então são plantas que não são úteis, não têm qualidade para alimentar as abelhas nativas sem ferrão. Se tornam plantas que não devem ser utilizadas. E o terceiro pilar é a acessibilidade. Isso, apesar da gente não perceber, é uma coisa muito importante. Afinal, se você tem quantidade, se você tem qualidade, mas não está acessível, como é que sua abelha vai buscar? Não tem como. Então, se você tem uma mata... Ai, Gabriel, tem uma mata muito boa perto de casa. Maravilhosa. Vou conseguir criar centenas de abelhas sem ferrão. Aí você vai ver a mata tá a 1,5 km e a pessoa quer criar Jataí Mirim. Elas não vão alcançar. Jataí alcança 600, 700 metros no máximo, no caso de muita escassez, que precisa voar muito tempo, mas desgasta muito para isso. E a Mirim, 400, 500 metros. 1,5 km é só mandaçaia, urussus, abelhas de grande porte. E mesmo assim está no limite delas. Elas vão se desgastar para conseguir chegar até a fonte de pasto. Então precisa estar um pouco mais perto. Então esses são 3 pontos que se você adequa, é mais simples do que parece. Se você adequa, você consegue ter resultados fantásticos com a produtividade das suas abelhas. É a primeira coisa. Todo mundo acompanhando bem até aí? Áudio, tudo bem? Imagem. Maravilha, todo mundo certinho, então vamos seguir. Segunda coisa, as abelhas sem ferrão da sua região. Importante frisar isso. É importante que você crie as abelhas sem ferrão da sua região. Mas, Gabriel, eu não posso criar de fora? Não, na minha visão, não. E segundo a legislação, esse comércio, atualmente, ele está sendo cada vez mais barrado, legalmente falando. Tá? Então esse trânsito de abelhas de locais, de estados de fora para outros, ele é feito mediante autorização e somente se necessário. Entidades de pesquisa, por exemplo, normalmente tem autorização para isso. Mas não tem como a gente ficar trazendo uma urussu da Amazônia para viver no sul do Brasil. Isso é sacanagem com a abelha, é sacanagem com as abelhas da região, com a abelha que está sendo trazida. Pode desequilibrar o ecossistema da região, que normalmente tem espécies que são muito dependentes dele. Quando chega uma espécie nova, se ela se torna dominante, ela impede que essa espécie dependente consiga coletar recursos em quantidade, em qualidade, e acabe, com o passar do tempo, reduzindo essa espécie dependente a zero, extinguindo uma espécie. Isso acontece muito, já aconteceu muito. Por causa do quê? Por causa de humanos, de pessoas que levam de um canto para o outro as espécies animais. Isso tanto vegetal quanto com o reino animal. Isso funciona, isso acontece muito. Então, plantas, animais de um país para o outro. A espatódia, por exemplo, que é uma planta tóxica para as abelhas sem ferrão, muito conhecida, ela é africana. E ela se tornou amplamente difundida no Brasil há uns 100, 150 anos atrás, quando começaram a trazer para paisagismo urbano.
Porque é uma planta frondosa, tem uma copa grande, flores bonitas, faz uma sombra boa. E aí ela se adaptou muito bem, começou a se espalhar. Leucena é um exemplo disso. Leucena é uma planta africana também. Foi trazida para o Brasil para servir como biomassa, principalmente, entre outras funções, e se espalhou de uma forma que ela está ocupando até a área de floresta nativa. E ela é dominante. Isso acontece com as abelhas também, pode acontecer. E não precisa ser de um país para outro, pode ser de um estado para outro. Tá? Então isso é muito importante. Terceira coisa, um bom local que ofereça segurança e um bom desenvolvimento para suas abelhas. E é com relação ao meliponário isso. E meliponário não precisa ser uma estrutura grande, tá? Meliponário só precisa cumprir 4 regras: proteção contra a chuva, proteção contra o sol, ventos, correntes de vento fortes e contínuas, e oferecer um acesso facilitado ao meio externo. Se cumpriu com esses 4, é um bom local, oferece segurança, independente de ser um beiral de muro, ou de ser uma mesa no seu jardim, ou de ser uma prateleira. Não importa. Cumpriu com esses 4, tá bom. Quarta coisa, a espécie correta para o seu objetivo. E a gente já vai ver sobre isso, então eu vou deixar para daqui a pouco. E a quinta coisa é conhecimento, tá? A quinta coisa é, de fato, o conhecimento. Conhecimento é essencial não só para a gente obter as abelhas, mas para a gente manter, para a gente produzir, para a gente cuidar, para a gente ter segurança na criação. E ao fim deste encontro, eu vou falar sobre uma oportunidade para vocês com relação a esse conhecimento que vocês precisam. Mas, primeiro, sabendo disso, bora pro top 10 das abelhas sem ferro mais produtivas em todos os quesitos. Não só com relação a mel, mas com relação a pólen, com relação a própolis, com relação a todos os quesitos. Polinização, então eu preparei um top 10 realmente da nata das abelhas nativas sem ferrão. Mas, Gabriel, ficou uma espécie tal de fora, ela não é importante, não, longe disso, todas são. Todas produzem alguma coisa, mas eu separei as que são mais criadas nacionalmente e que sabe-se, com base em pesquisas, no conhecimento popular, que são as mais produtivas nesses quesitos, nesses aspectos que a gente separou. Em geral, todos eles, tá? Então, é um ranking, é um top 10. Vou começar com o 10º lugar. Todos prontos, preparados, caderninho na mão, caneta na mão pra gente anotar? Então, bora lá. Bom, 10º lugar da nossa lista. Quem será que vai ocupar o 10º lugar? Vocês têm palpites? Eu gosto de palpites. Se você tiver palpite, coloca aí nos comentários. Vamos lá. 10º lugar da nossa lista está a famosa, a fatídica. Eu vou mostrar fotos para vocês, tá? Se não tiver compartilhando certinho, vocês me avisam, por favor. Que eu dou um jeito de resolver, tá bom? Se tá compartilhando, a gente segue. Senão, a gente resolve. Acho que eu não tô com meu celular aqui. Não, mas a gente dá uma olhada na internet. Vamos ver se vocês conhecem essa. Esse é o nosso 10º lugar. A abelhinha jataí. A abelha jataí é a espécie de abelha mais comum em todo o Brasil, sim. Ela tem uma ocorrência bem ampla e difundida por todo o território nacional, sem exceção de nenhum estado, tá? A jataí ocorre em todos os estados brasileiros. É uma abelhinha super fácil de ser capturada, de ser criada, e é uma abelha que tem características únicas. A jataí, ela tem esse formato aqui que lembra um mosquitinho, né? Por isso que é chamada de abelha mosquito. Coloração predominante amarela, e ela constrói esse canudinho de entrada bem característico, feito de cera pura, essa cera branquinha, cheia de buraquinhos, né? Que a gente chama de pito de entrada. No caso da jataí, é um canudinho de cera branca, pura, bem maleável, em que ficam várias jataís voando por dentro e por fora dele. Caso alguém ainda não conheça a jataí, essas são as características para identificação. Mas, Gabriel, o que a jataí produz? Então, vamos lá. A jataí, ela vai ter alguns principais potenciais reprodutivos. Primeiro deles, polinização. A jataí é uma abelha incrível para a realização de polinização. E não só em plantas nativas, como algumas espécies de abelhas nativas, mas também em plantas cultivadas. Então, se você tem um cultivar em vaso, nem que seja em vaso, que precisa de polinização para gerar um fruto, para gerar uma semente, por exemplo, normalmente, na maioria das vezes, salvo raras exceções, você vai ver alguma jataí voando ali, uma hora ou outra. Se não, jataí, alguma trigona spinips, por exemplo. Você vai ver alguma ali, uma voando uma hora ou outra ali, tá? Então a jataí, ela tem um potencial incrível produtivo no quesito polinização, mas não só isso, ela produz bastante mel também, comparado ao tamanho dela. Se você comparar uma jataí com mirins, que tem o mesmo tamanho morfológico da jataí, tamanho corporal,
ela produz mais. A jataí ela pode produzir até 1 quilo de mel por colônia por ano. Para uma abelha desse porte, com essa quantidade de abelhas, é uma produção boa, uma produção grande. Então, cada colônia de jataí sua, se você tiver um bom pasto, um bom local, aqueles pontos que a gente comentou para uma boa produtividade, pode chegar a produzir 1 quilo de mel por colônia por ano. O mel que pode ser comercializado até R$600 o litro fracionado, e fácil de encontrar, inclusive, em muitas lojas sendo vendido esse preço. Cada frasquinho de 100 ml custando em torno de R$59 a R$60. Não é difícil, tem até frascos mais caros da internet. Mas, ó, chutando baixo, R$400 fracionado é tranquilo de vender esse mel, tá? Outra produtividade, própolis. Inclusive, mel e própolis de jataí são um dos mais buscados no Brasil com relação às abelhas nativas sem ferrão. Por quê? São um dos mais pesquisados também. Então, a gente tem muitas pesquisas com mel de jataí, a gente tem muitas pesquisas com própolis de jataí, tudo isso comparando ele ao mel e própolis tradicional. Inclusive, a própolis de jataí já foi comparada com a própolis verde e própolis vermelha e teve resultados mais satisfatórios em muitos dos testes realizados. Então, é uma abelha que vem se mostrando um potencial gigantesco, tanto na produção de mel quanto de própolis, até mesmo na polinização. Então, esses três são os 3 pontos fortes da jataí. Mas, Gabriel, por que ela está em último lugar? Porque são produções pequenas. E as outras abelhas, quando comparadas à jataí, além de produzirem mais outros pontos produtivos, né? Outras características, outros potenciais, além de terem outros potenciais produtivos, elas têm maior produtividade quando comparada à jataí. Por isso, a nossa querida jataí está em 10º lugar. Mas ela está em 10º lugar, tendo passado na frente de muitas espécies, incluindo espécies de grande porte, tá? Então, a jataí, apesar de ser pequena, é uma abelhinha bem produtiva. E eu tenho que adiantar já logo no início desse nosso top 10, que esse top 10 ele foi preparado com base em todo o conhecimento que a gente tem, porém, pode ter passado uma espécie ou outra, tá? Então, se você tem uma espécie aí que você acha que é muito produtiva, que você cria na sua região, que não tá nessa lista, pode colocar nos comentários, depois a gente pode conversar sobre ela, tá bom? Mas foi muito complicado de englobar essas 10 aqui nesse top 10, porque a gente tem muitas. Bom, 9º lugar do nosso top 10, ele é ocupado por um grupo de abelhas nativas sem ferrão, não uma espécie. Esse grupo, que é um gênero, ele é chamado de Friesiomelita. Alguém conhece esse gênero? Quem conhece esse gênero aí, quem cria espécies desse gênero, Friesiomelita? A gente tem 3 principais espécies das mais conhecidas no gênero Friesiomelita. Não são as únicas, tem outras, mas essas 3 são as principais espécies do gênero Friesiomelita. A gente tem a marmelada como a primeira espécie. A gente tem a moça branca, Friesiomelita dorderlane, como segunda espécie. E a gente tem, por fim, como terceira espécie... Deixa eu ver se é essa daqui. É essa daqui. Friesiomelita silvestre ou moça preta. Olha aqui a rainha delas. Linda, linda, linda. Essas 3 espécies mais criadas do gênero Friesiomelita pertencem ao grupo de abelhas, ao gênero de abelhas que constrói o seu ninho em forma de cacho de cria, como vocês estão vendo aqui. Então é um gênero muito peculiar, muito característico, é fácil de identificar essas abelhas pelo ninho. Morfologicamente falando, ou seja, de forma corporal, ela se parece com uma jataí. Inclusive, por isso que ela tem um outro nome popular chamado de jataizão. Por conta de ser uma abelha que tem um aspecto de jataí, a abelhinha pequenininha que a gente acabou de ver, só que com um corpo maior, 3 vezes, 4 vezes maior que o jataí, por isso o jataizão, tá? O que vai diferir a marmelada da jataí? Vamos abrir aqui, ó. O que vai diferir a marmelada da jataí, Gabriel? Então vamos lá, vou abrir uma foto de jataí, abrir uma foto de marmelada. Primeiríssima coisa que diferencia a marmelada da jataí, o tamanho. Não tem como errar, tá? A jataí, ela tem meio centímetro. Meio centímetro tem uma jataí. Uma marmelada, ela tem em torno de 8 a 9 milímetros de comprimento. Pode chegar até 1 centímetro, dependendo da marmelada. Dependendo da espécie Friesiomelita, tá? Então, é uma espécie que tem um tamanho maior. Ela é uma abelha maior, tem porte maior. Fácil de ver que se trata de uma Friesiomelita. Porém, se você não estiver contente, ou se isso não for suficiente para você, tem outra forma. Tá vendo a asa da jataí aqui, ó? Tá vendo que a jataí tem uma asinha toda fumê acinzentada, meio escurecida? Ela não tem manchas na asa. É uma asa de coloração íntegra. Agora, olha a marmelada que interessante. Todas as Friesiomelita, sem exceção, elas vão ter essa pequena manchinha branca ao fim da asa, ó. Tá vendo? Faz parte da asa ainda,
e tem essa pequena manchinha branca. Isso ajuda a diferenciar as marmeladas friasomelitas de outras espécies de abelhas que são parecidas com ela, como a jataí, a borá, inclusive, que tem mancha branca também, mas é diferente dessa. Então é um ponto que a gente utiliza para diferenciação dessas espécies, tá? Bom, entendido isso, potenciais produtivos das Friesomelita. Em geral, os potenciais produtivos eles são equiparados para as espécies do gênero Friesomelita. Então a gente está falando de um gênero completo, não de espécies específicas. Então se eu estou falando aqui não só da marmelada, mas também da moça branca, mas também da moça preta, mas também de outras espécies que fazem parte desse gênero. É claro que algumas produzem um pouquinho mais, algumas produzem um pouquinho menos desses potenciais produtivos que a gente vai falar aqui. Mas em geral, todas elas produzem bastante desses dois. Primeiro, pólen. Não sei se vocês já viram uma reserva de pólen de Friesomelita, mas os potes de pólen, eles são cilíndricos e ocupam normalmente as laterais do ninho, do topo ao chão, e acumulam-se muito pólen dentro desses potes. É muito comum de você pegar um ninho de Friesomelita, mesmo que seja pequeno ainda, um ninho pouco desenvolvido, ao invés de ter muitos potes de mel, ela tem muitos potes de pólen e alguns potes de mel. É comum para esse gênero estocar bastante pólen na sua colônia. Eu visitei Chapada dos Guimarães na consultoria que a gente faz lá em Chapada dos Guimarães recentemente, lá uma terra de friasomelitas. Lá tem a mocinha preta, que é uma espécie diferente. Lá tem a marmelada. Lá tem a moça preta, tem a moça branca. Então tem várias espécies. Eu pude ver todas elas próximas, o ninho, as diferenças, e todas, sem exceção, têm um acúmulo de pólen fora do normal. Então ela é uma espécie que produz muito pólen, e é um pólen muito saboroso. Ele é pouco pastoso, como o samburá comum que a gente conhece, que é uma pasta, parece uma massa. Ele é mais esfarelado, mais... Como é que é o nome? Farelo, né? Parece uma farinha, ele é mais esfarelado mesmo, mais seco e tem um sabor mais adocicado. Não é tão ácido quanto o samburá de uma bugia, por exemplo. Você pega uma pasta de samburá, tem aquele cheiro ácido, no caso da bugia por ter umidade, ser da Mata Atlântica, não. Ele é um samburá mais seco, tem um cheiro floral, ele é mais adocicado, é mais saboroso, mais gostoso. Por isso, inclusive, é muito vendido para consumo. E tem um valor altíssimo o samburá para consumo, tá? Um potencial interessante dessa espécie aí. Outra coisa que eu separei para ela é o própolis. Todas as friasomelitas, sem exceção, assim como a jataí, se você deixar frestas na colônia, elas acumulam muita própolis para vedar essas frestas. E as própolis de Scatotrigona, olha que de Scatotrigona, perdão. As própolis de friesomelita, olha que interessante. Elas são própolis de locais que têm predominância no bioma do Cerrado, principalmente, porque são espécies que ocorrem principalmente no bioma do Cerrado, né? É claro que tem algumas que ocorrem no norte, tem algumas que ocorrem no nordeste, mas a maioria das mais conhecidas, elas ocorrem em centro-oeste e sudeste, na faixa de Cerrado sudeste, e parte centro-oeste, aí ocupando a faixa de Cerrado centro-oeste também. Tem marmelada, moça branca, moça preta ocorrendo nessas regiões, interior de São Paulo, estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, né? E são espécies que, por estarem no cerrado, elas têm convívio com as plantas do cerrado. E as plantas do cerrado, elas têm convívio com uma série de inimigos naturais que predam essas plantas. Formigas, por exemplo, tem muitas. Traças, um monte de bichos que predam essas plantas e elas desenvolvem mecanismos de defesa para evitar essas predações. E esses mecanismos de defesa envolvem substâncias presentes na seiva dessas plantas, que fazem com que quando esses animais entram em contato, na hora que estão mordiscando, machucando a planta, eles acabam ou sendo expulsos, ou sendo afugentados, ou morrendo. Então, essa seiva que tem esses potenciais, dependendo da seiva, não são todas, as abelhas elas vão coletando para a produção dos potes de mel, potes de pólen, que além da cera, tem também própolis, tem cera, resina vegetal na sua composição. Esse contato com as resinas faz com que os materiais dessas abelhas sejam extremamente medicinais. Né? Por isso que a própolis das Friesomelita é uma própolis extremamente medicinal também. Eu não falei da ocorrência dela. A Friesomelita, ela tem, claro, dentre as diferentes espécies, a gente tem algumas, ó, deixa eu mostrar para vocês no catálogo MOR. Ó, estou no catálogo MOR aqui, tá? Um site de pesquisa acadêmico. Se a gente digitar Friesomelita na busca e abrir aqui a aba Friesomelita, olha que interessante. Todas as espécies aqui, ó, a gente tem, então, 3, 6, 9, 12... 15, 16 espécies de Friesomelita. Varia, Trichocerata, Silvestre, Portói, Paupara, Paranigra, Medalvoi, Longips, Leimani, Languida, Fremaiai, Francói, Flavicornis, Doiderlane, Dispar. Tudo isso aí. Todas essas são Friesomelitas, então tem muitas Brasil afora, tá?
A gente tem algumas ocorrendo no norte, algumas no nordeste, centro-oeste e sudeste também. Só não teve ocorrência de fresomelita no sul do Brasil. Então, se você tá do sudeste para cima, tem fresomelita ocorrendo perto de você, beleza? Saindo do 9º lugar, a gente vai passando para o 8º lugar da nossa lista. Até aqui, todo mundo ocupando, assistindo bem. Tudo certinho, chegando bem imagem, som, certinho. Beleza? Então vamos lá. 8º lugar da nossa lista, ele é ocupado por uma abelhinha que ocorre no Brasil inteiro. Não é uma espécie apenas. É um grupo de espécies que é chamado desse nome popular. Elas fazem parte das abelhas de grande porte, porém, dentre as de grande porte é a menor. Com isso, só já dá para vocês saberem qual abelha se trata. Essa abelhinha, ela tem espécies ocorrendo no sul do Brasil, específicas, tem espécies ocorrendo no Nordeste, específicas, tem espécies aqui no Sudeste, parte litorânea, tem uma específica do Rio de Janeiro e região, chamada de carioca, ó, isso aí já dá para vocês sacarem. Tem algumas do Norte também, do Centro-Oeste, então abelhas que estão espalhadas por todo o Brasil, é claro que diferentes espécies por região. Eu estou falando da nossa querida, maravilhosa, produtiva, bonitinha e bem bravinha até para algumas espécies, manduri. Oh, meu Deus. A manduri, Melipona marginata, Melipona sylvae, Melipona obscurior, Melipona torrida. Então a gente tem várias manduris, várias espécies chamadas popularmente de manduri. Ela é uma espécie de melipona do gênero das abelhas de grande porte. Ela ocorre, como eu disse para vocês, em praticamente todo o Brasil, com diferentes espécies em cada região do Brasil, tá? É uma abelhinha que tem características muito peculiares. Ela tem o porte, o formato, a robustez de uma melípona, ou seja, uma abelha de grande porte, só que o tamanho corporal dela não é o dos maiores. Na verdade, das melíponas, essa é a menor. Ela tem quase 1 centímetro de comprimento, tem menos, ela tem uns 8 milímetros de comprimento, então ela se equipara com abelhas trigoniformes como o borá, como a marmelada, em tamanho corporal, só que ela é parrudinha, ela é baixinha e parruda. É tipo esses baixinhos que são mais fortes, ela é baixinha e parruda. Porque é uma abelha pequena quando comparada às grandonas, só que ao mesmo tempo ela faz parte do grupo das grandonas, que são as melíponas, como a mandaçaia, a bugia, entre outras, tá? O mais interessante dessa melípona é que ela tem uma produção de rainha diferente das outras melíponas. As melíponas, em geral, elas têm uma porcentagem de 12,5% de princesas nascendo em um disco de cria maduro junto com as operárias. Afinal, para melíponas, o nascimento das abelhas rainhas, das princesas, é determinado por fatores químicos na hora da postura da rainha, e não pelo tamanho ou quantidade de alimento em uma célula de cria, como é para as jataís, iraís, mirins, as trigoniformes em geral, tá? Então, isso faz com que nasçam princesas sempre em um disco, em células, em crias de melíponas. Só que no caso da manduri é diferente. As melíponas, em geral, têm 12,5% de princesas nascendo por ninho, né? Na ninhada, em disco de cria. Isso significa que a cada 100 operárias, 12 serão princesas. Agora, no caso da manduri, esse número pode chegar até 25%. Olha que interessante. Ela tem mais princesas nascendo quando comparada às outras melíponas. 25%. Isso significa que 1/4 de todas as abelhas que estão nascendo em um disco de cria podem ser princesas em uma colônia de mandurim. Então, por isso, é uma espécie que tem uma reprodução até mais facilitada, porque sempre tem princesas nascendo em grande quantidade, tá? Além disso, tem uma outra característica interessante da manduri, que ela produz potes de pólen, potes de mel muito grandes. Olha só o tamanho desse potão que vocês estão vendo. Comparado à abelha, é um pote gigantesco. Os potes de mel das manduris, dependendo do genótipo, eles podem chegar a ser até maiores do que os potes de mel de muitas urussus. Isso faz com que ela seja, dentre as melíponas, a que mais produz mel quando comparada ao tamanho da abelha. É claro que em quantidade ela não chega perto da produção das urussus mais produtivas, com relação ao mel. Mas comparado ao tamanho, essa ganha, porque ela é pequenininha, mas produz bastante, tá? Bom, por falar em produção, potenciais produtivos da manduri, Gabriel, eu separei alguns aqui. São 2, principalmente. Mel, assim como todas as melíponas. A gente já conhece as melíponas como abelhas que produzem mel, em sua grande maioria. E segundo, colônias.
O mercado de compra e venda de colônias de abelhas sem ferrão legalizadas está crescendo muito no Brasil. Então, colônias, principalmente de melíponas, que são espécies muito desejadas, têm sido cada vez mais buscadas. E tem uma carência muito grande por produtores de colônias de qualidade que estejam legalizadas. Então, é um potencial produtivo da Manduri também, tá? Bom, saindo do oitavo indo para o 7º lugar da nossa lista. Todos acompanhando bem? O pessoal tá perguntando qual que é a abelha do 10º lugar, qual que é a abelha do 9º lugar. Depois eu passo uma listinha. Eu vou voltando só falando o nome das espécies para vocês, tá? Saindo do oitavo indo para o 7º lugar, a gente tem uma espécie pouco conhecida, inclusa na lista de ameaçada de extinção, no livro vermelho do IBAMA, de espécies ameaçadas de extinção, como sendo uma das 4 abelhas nativas sem ferrão em ameaça, em perigo de extinção no livro vermelho, ou seja, está em um estado mais avançado já de extinção. É uma abelha que é capturável em escapete, porém é bem complicado. A gente teve alunos já que capturaram. É uma abelha muito mansa, apesar de se parecer com abelhas que são muito agressivas. E é uma abelha que tem uma grande população, apesar de ser parente ou próximo de abelhas que não têm população tão grande assim. Meu Deus. Qual será essa abelha? É uma trigoniforme, ou seja, não faz parte do grupo das robustas. Será que vocês acertam qual é? Vai, eu quero fazer um quiz aqui. Quero fazer um quiz. Vamos ver se vocês acertam qual que é a abelha que pertencente ao 7º lugar. Eu quero palpites. É uma abelha que está no livro vermelho de ameaçada de extinção do IBAMA. Tem só 4 abelhas sem ferrão, 4 espécies, nesse livro vermelho de ameaçada de extinção do IBAMA. Essa é uma das 4. Até aí já tá tudo certo. Segunda coisa. Dessas 4 espécies, 2 são melíponas. Não, são 5 espécies, perdão. 3 são melíponas e 2 são trigoniformes. É uma das 2 trigoniformes. Aí já matou 3 espécies. Aí só tem 2. Depois disso, ela constrói seus ninhos principalmente em troncos de árvore, mas não no exterior dos troncos. No interior. O seu pito de entrada não é feito de barro, é feito de cerume. Ó, aí você já excluiu a outra espécie. As 2 estavam competindo, uma faz pito de barro, a outra de cerume, você já excluiu a outra. Outra coisa, apesar de ser parente muito próxima das abelhas muito agressivas dentre as trigoniformes, como a Trigona spinipes, a Arapuá ou a Guaxupé Trigona linata, essa é uma abelha muito mansa, apesar de ser muito parecida com essas outras. José Dilson falou que é Mandaguari. Não. Mandaguari não é mansa nem aqui nem na China. A Angélica falou que Borá. Meu Deus do céu. Longe, pior ainda. Borá não é mansa. Na verdade, é uma das mais defensivas que tem. É uma espécie mansa. Não acertaram ainda. Isso daí vai ser difícil. Iraí, não. Não é Iraí. Essa vai ser difícil. Poucos conhecem. Os alunos talvez conheçam. E aí, que você que é curador da terra aí, com essas indicações que eu dei, já dá para acertar, hein? Poucos conhecem. Esquece da Borá. Não é Borá, Angélica. Ih, será que vocês vão acertar? Tô achando que vocês estão muito devagar, gente. Vamos lá, mais um palpite. Vamos, mais um palpite. Qual será a abelha do 7º lugar? Benjuí, não. Uruçu do Cerrado, não. Não faz parte do não é membro das abelhas de grande porte. Não é. Cupieira, provavelmente você se referiu a cupira, partamona cupira. Não é. Eu falei que não faz entrada de barro. Partamonas fazem entrada de barro. Tubuna, não é membro do grupo das escaptotrigonas. Maravilha. Essa abelha, ela tem um gênero próprio, ó. Já tem outra dica aí. Não é escaptotrigona. Essa espécie tem gênero próprio, tá? É um gênero diferente. Não faz parte do gênero escaptotrigona, que é das mandaguaris. Tem 2 bem conhecidas desse gênero. 2 bem conhecidas e bem ocorrentes. Tubuna, Tubiba, Benjuí, meu Deus do céu, tá todo mundo dando um tipo palpite. Não. Manda saia, não é manda saia. Vocês não prestaram atenção nas dicas. Gente, não vão acertar. Eu vou mostrar a foto dela, mas sem mostrar o nome. Vamos ver se vocês acertam. Gente, tá difícil. Ó, eu vou abrir a foto de um ninho dela, mas sem mostrar o nome. Vamos ver se eu consigo agora.
E aí, será que alguém acertou? Manda saia, Tataíra, nordestina. Não, eu vou abrir foto agora, vamos ver se vocês acertam. Ninguém acertou? Ninguém acertou ainda. Qual que é? Deixa eu ver. Essa. Você sabe qual que é? Deixa eu ver. Sabe qual que é? Eu já dei um monte de dicas, não acertaram. Nossa, gente, vocês estão ruins. Não acertaram, só tem 5 espécies no livro ameaçado de extinção, e só 2 delas são... Deve ter alguém abrindo o livro já. Deve ter. Ó, essa daí que vocês estão vendo. Eu preciso do meu celular. Você tá com o meu celular aí pra ver os comentários? Peraí. Não tô. Ó, essa daí parece com uma trigona, parece com uma irapuá, parece com uma guaxupé, mas não é irapuá, não é guaxupé. Deixa eu ver se vocês estão respondendo. Eu vou dar uma dica matadora agora. Da saia. Ai, alguém deu. Deixa eu ver quem que falou. Ah, o Reinaldo José acertou, Moacir acertou, mombucão, exatamente, é uma mombucão. Cefalotrigona, gênero cefalotrigona, tá aqui, ó, a famosa. Mombucão, ó, a maior do grupo das trigoniformes. A mombucão, em tamanho, é a maior do grande grupo das trigoniformes. Então, se você pegar irapuá, se você pegar marmelada, se você pegar benjuí, se você pegar qualquer uma dessas trigoniformes, são as abelhas mais esguias, a mombucão é a maior em tamanho corporal. Um abelhão, uma abelha grande. Ela tem um tamanho próximo a uma melípona, das menores, como a manduri, por exemplo. E é uma abelha muito mansa. Apesar de ser muito parecida com uma irapuã, com uma guaxupé, que são abelhas muito defensivas, a mombucão você pode manejar, você pode chegar perto, você pode abrir a colônia, que ela é muito mansa. Eu tive a oportunidade de ver uma mombucão presencialmente, fazer um pequeno manejo de uma mombucão, olhar por dentro da colônia, e realmente é uma abelha muito mansa. Apesar de ter muitas operárias, ela não se defende ativamente, não mordisca, ela voa em volta como se fosse uma manda-saia. Voa em volta, mas não é muito de mordiscar, tá? Vamos lá. A mombucão, ela tem algumas diferentes regiões de ocorrência. Por quê? Porque ela tem algumas espécies nesse gênero. A gente tem como principais a Cefalotrigona capitata e a Cefalotrigona femorata. Essas duas espécies, ela tem uma distribuição exclusiva das duas. É claro que tem regiões de ocorrência mútua, mas ela tem distribuições exclusivas. Elas ocorrem tanto no Nordeste, quanto no Norte, quanto no Sudeste, quanto no Sul do Brasil. Não teve muita ocorrência relatada no Centro-Oeste brasileiro, tá? Então, quem está no meio do país aí não tem muita chance de ter mombucão. Não é uma espécie muito ocorrente dessas regiões. Elas ficam mais na faixa litorânea. Tanto que se você pegar o norte, elas vão ocorrer lá nos estados que fazem divisa com o mar, por exemplo, que são estados litorâneos do norte, tá? Então, é uma abelha que ocorre em estados com divisa para o litoral. Beleza? Bom, entendido isso, quais são as características da mombucão? Como eu disse, uma abelha de grande porte, ó. Ela tem o fim das pernas amarronzado, não só o terceiro par de pernas como a irapuã, mas o fim dos outros pares de pernas também tem manchas amarronzadas. Ó, é um abelhão, tá vendo? O corpo predominantemente escuro, tem asas amarronzadas, tem uma colônia com muitos indivíduos, tá? Olha só que lindo, os potes de mel e pólen, né? Olha o tamanho dela, uma abelhona. Aqui tem uma ficha dela, não sei se vai dar para ver as informações. Ó, a distância máxima percorrida dela, olha que interessante. A distância máxima percorrida dela foi de 1,7 quilômetros. É uma abelha que voa muito, só não voa mais que a manda-saia. Mas ela voa mais do que muitas melíponas. Olha o tamanho aproximado dela, 9,5 milímetros, quase 1 centímetro. Lembra que eu falei que ela é uma abelha grandona? Pois bem, quase 1 centímetro de tamanho. Ó, uma colônia tem 1.250 operários em média, tem de 1.000 a 1.500 operárias em média. Ó, ocos de árvores vivas, como eu disse para vocês, tá vendo? Essa, então, é a mombucão, a região de ocorrência dela, tá? Essa aqui, então, é a mombucão. Bom, potenciais produtivos da mombucão, vamos lá. A gente tem, principalmente, mel. É uma abelha trigoniforme muito produtiva, tá? Então, a gente tem muitos potes de mel em colônias de mombucão. É um equilíbrio entre potes de mel e potes de pólen, em geral, tá? É claro que dependendo da região, dependendo do genótipo, dependendo do pasto, você vai ter acúmulo de mais de um do que do outro. Mas, em geral, elas mantêm um equilíbrio entre esses dois, mel e pólen. Então, tem um grande potencial produtivo dos dois. E tem um bom potencial produtivo de colônias também. Eu não digo a própolis. Afinal de contas, não é uma colônia barata. Afinal de contas, não é uma colônia barata. Se você encontrar uma mombucão para comercialização, os valores partem de 800, 900 a R$1.000, tranquilamente, tá? Uma colônia bem desenvolvida. Por ser uma abelha rara, por ser uma abelha ameaçada de extinção. E justamente por esses pontos, a comercialização tem que ser feita de forma legalizada, tá?
Por favor, estamos tratando aqui de uma abelha ameaçada de extinção. Então não saiam comprando e vendendo mambucão como se fosse mato, como se fosse qualquer coisa. É uma abelha ameaçada de extinção. Então, se você quiser comprar ou se você quiser vender, exija legalidade. E tenha legalidade se você quiser fazer isso, tá bom? Não vai me vender captura, isso é proibido, tá? Venda de captura de abelha sem ferrão é proibida. Você só é autorizado a comercializar uma colônia de abelha sem ferrão se você dividiu uma colônia que foi capturada e está vendendo a divisão. As capturas propriamente ditas não podem ser comercializadas segundo a CONAMA, tá? Que é a legislação federal. Não tem como os estados e municípios irem contra o que está escrito na CONAMA. Enquanto ela não for atualizada e esse artigo não sair de vigor dela, isso vai continuar em vigor. Então não podemos comercializar iscas, capturas. Vamos lá. Sexto lugar. Agora vamos ver se vocês acertam. Essas duas são mais fáceis. O sexto lugar, ele é ocupado por duas espécies, tá? São duas espécies diferentes, mas no quesito produtividade, elas têm características produtivas muito semelhantes. Inclusive, quando eu estive no sul do Brasil, lá na consultoria da Gantner, na empresa, né, conservacionista, eu manejei essas duas, principalmente. São duas espécies que ocupam o mesmo grupo porque elas têm um potencial produtor de mel muito próximo, tem característica de construção de ninho bem semelhante. É claro que uma vai ter umas características diferentes da outra, mas em questão de produtividade elas são próximas. Tá? Então essas duas ocupam o mesmo patamar, a mesma colocação. Vamos lá. A dica que eu dou é a seguinte, para quem acompanha o canal já vai conhecer. Essas duas, que ocupam o sexto lugar da nossa lista, elas são espécies que eu manejei na consultoria de Caxias do Sul, da Gantner. Então, se vocês assistiram o vídeo da consultoria da Gantner, as que eu estou manejando naquele vídeo, as principais são essas duas. Elas ocorrem em conjunto no sul do Brasil, com duas espécies específicas, e elas ocorrem em conjunto aqui no Sudeste, com outras duas espécies específicas. Ó, subespécies, isso. Obrigado, Júlia. Duas subespécies específicas pro Sul, que não ocorrem aqui do Sudeste para cima, e duas subespécies específicas do Sudeste para cima, que não ocorrem no Sul. Para as duas. Quem será que acerta quais são as duas? Mandaguari não é. Não é Mandaguari. O Eliseu falou que é Mandaguari. Não é Mandaguari. As duas fazem parte do grupo das abelhas de grande porte. Melíponas. Abelhas robustas. A gente está falando de melípona agora. A gente vai entrar agora na linha das melíponas. Até daqui a pouco, quando a gente vai falar de outras. Mas é surpresa. Top 3. José acertou uma. José Dilson acertou uma. Guaraipo. Uma delas é Guaraipo. Qual que é a outra? A Guaraipo tem a Guaraipo amarela, do Sudeste para cima. E tem a Guaraipo negra do Sul, do Sudeste para baixo, para o Sul. Qual que é a outra que tem essa característica de subespécie? Assim como a Guaraipo. Mandaguari não é. Peterson falou que é Guaraipo também. Mandaguari te pôs para correr. Não é Mandaguari. Mandaguari foi na consultoria de Chapada dos Guimarães. É que tem muita consultoria, me confundo. Não é nordestina, Juliana. A nordestina não tem região de ocorrência compartilhada com Guaraipo. Ela compartilha região de ocorrência com a outra espécie. Daniel, Uruçu cinzenta não tem região de ocorrência compartilhada com Guaraipo. Manda saia. Good Hunter acertou. David acertou. Manda saia. Exatamente. Manda saia e Guaraipo. Manda saia e Guaraipo são as duas espécies da vez. Elas ocorrem no sul, sudeste e no nordeste brasileiro. Essas duas. Guaraipo ela vai se limitar até a divisa do sudeste com o nordeste, mais ou menos, tá? Mas a manda saia ocorre no nordeste brasileiro também. Elas têm características muito únicas, tá? Eu vou mostrar as duas aqui para vocês, ó. Uma delas é a Melipona quadrifaciata, que é a manda saia. E a outra é a Melipona bicolor, que é a Guaraipo. A manda saia, ela vai ter, olha que interessante, a característica morfológica principal, corpo negro, listas amarelas no abdômen e asa amarronzada. Basicamente falando, manda saia é assim, não tem nenhuma outra que é parecida. Agora vamos ver a Guaraipo.
Ó, a Guaraipo, ela tem algumas características semelhantes entre as duas subespécies, mas em geral são diferentes. Ó, essa aqui é Guaraipo negra, predominantemente negra, abdômen com pelos de coloração amarelada. E essa é Guaraipo amarela. Tórax com pelos de coloração amarelada e o resto predominantemente negro. Então, o tórax da negra é negro e o tórax da amarela é ruivo, tá? Essa é a diferenciação delas. Vamos lá. Deixa eu ver se tem uma imagem que tem as duas no mesmo. Acho que não. Vou ter que compartilhar, ter que mostrar as duas aqui. O que eu falei que é semelhante em questão de subespécie para as duas? A mandaçaia, ela vai ter, olha que interessante, duas subespécies ocorrentes, tá? A gente tem aqui MQA, Melipona quadrifaciata antidioides, ocorre do sudeste do Brasil para cima, até o nordeste. E a gente vai ter aqui MQQ, Melipona quadrifaciata, uma subespécie da mandaçaia que ocorre do sudeste para baixo. Então, quem está no sul do Brasil é essa daqui. Quem está no sudeste para cima é essa daqui. E essas... Não tem a mesma produtividade. tem algumas características que diferem um pouquinho. Mas essas duas aqui, Gabriel... O que são elas? São seres híbridos. Cruzamento dessas duas nas regiões de hibridismo, tá? O São Paulo, por exemplo, o Sudeste é uma região de hibridismo dessas duas. Então, nessa região, podem ter esses dois seres híbridos aqui, tá bom? Agora, Guaraipo, mesma coisa. Tem uma espécie principal, que é a Melipona bicolor, e a gente vai ter duas subespécies que estão aqui, ó. Melipona bicolor Schenck, Guaraipo negra, e Melipona bicolor, Guaraipo amarela. Guaraipo amarela é essa, tórax ruivo. Guaraipo negra é essa, tórax preto. Guaraipo negra de sudeste para baixo, Guaraipo amarela de sudeste para cima, tá? Principalmente falando. Beleza? Bom, entendido isso, Gabriel, quais são as potenciais produtivos dessas duas? Ah, tem uma coisa interessante antes de falar sobre isso. A Guaraipo, ela difere um pouquinho da mandaçaia, tá? Tem algumas características que diferem um pouco da mandaçaia. Eu agrupei as duas no mesmo grupo por essa característica de subespécie, por serem espécies que produzem, em geral, a mesma quantidade de recursos, em questão de tipos de recursos também, basicamente os mesmos, tá? Mas ela tem algumas coisas que diferem as duas. Mandaçaia, ela tem a postura que segue o padrão normal de postura de ciclo, tá? Então, a mandaçaia, quando a rainha termina o ciclo em cima, ela desce nos discos coroados e inicia um novo disco verde. Então, é um ciclo de postura que vai... É cíclico, né? Como se fosse uma roda. Ele vai girando, 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 girando. A rainha sobe, desce. Depois sobe, 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 botando, depois desce. Volta, sobe, 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 botando, depois desce. A Guaraipo não. A Guaraipo é a única que faz isso. Até agora, né? É a única que tem esse comportamento. Ela não desce postura. Ela simplesmente nunca desce postura. A postura verde da Guaraipo, ela sempre está por cima. O que a Guaraipo faz é, quando acabou de nascer o disco maduro lá embaixo, elas rompem os pilares de sustentação do ninho e o ninho desce. E apoia-se esse novo disco embaixo, que está madurando, e sobra mais espaço para cima. A rainha nunca sai do topo. É uma colônia extremamente monárquica. A realeza gosta de se sentir superior, no topo. A rainha nunca sai de cima, então a postura verde do Guaraipo sempre está por cima. Isso é uma característica interessante. Outra coisa, o Guaraipo tem poligenia. Poligenia é o acúmulo de mais de uma rainha em postura ativa por colônia. Então, comum da gente ver em foto de colônia de Guaraipo, olha só. A presença... Cadê? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 rainhas em uma mesma colônia. Comum de acontecer. Isso, no caso, não é uma espécie de Guaraipo, tá? É uma abelha amazônica, deu pra ver pela coloração. Provavelmente uma espécie amazônica, Jupará, boca de renda. Mas, ó, aqui, ó. Aqui é uma Guaraipo. Olha que interessante. 2 rainhas botando. Em postura ativa, em cima do disco verde. Bom, entendido essas características, vamos lá. Potencial produtivo de mandaçaia e Guaraipo. Principalmente falando mel, tá? Mandaçaia vai produzir aí em torno de 1,5 litro, 2 litros por colônia por ano. Guaraipo, mesma coisa. Inclusive, não falei da Mambucão. O Mambucão produz isso também, tá? 1,5 litro, 2 litros de mel por colônia por ano. Geoprópolis, mandaçaia produz muito. Se você tem um genótipo bom de mandaçaia, você produz muita geoprópolis, como as que eu mantenho aqui, para produção de geoprópolis da região, que é uma geoprópolis muito boa, com muito potencial medicinal. E essa geoprópolis, se feito o processamento correto, sim, é possível. A gente produz extrato de própolis de mandaçaia. Muito procurado, muito medicinal, muito benéfico para a saúde também, tá? Com muitas pesquisas que comprovam esse uso medicinal para vários fins diferentes.
E além disso, essas duas, mais a Guaraipo, tá? Em maior número, a Mandaçaia, mas em maior valorização, a Guaraipo, produzem colônias. É mais fácil de você achar uma colônia de Mandaçaia à venda. Tem maior quantidade, mas o valor da comercialização dela é menor. 400, 450 reais uma colônia boa. Agora, a Guaraipo, apesar de ter um número menor quando comparado à Mandaçaia, o valor é maior. Colônias de Guaraipo são vendidas a pelo menos 650, 700 reais, tá? Acima, dependendo do tipo da colônia, da caixa que tá, da força, tá bom? Então, boas espécies para venda de colônias também. Bom, estamos entrando no nosso top 5 agora. Será que vocês acertam a próxima? Eu vou dar umas dicas. Bom, o quinto lugar da nossa lista é uma abelha de grande porte. Uma melípona. Grande, robusta, parruda. Ela é uma das minhas melíponas favoritas. Ela é a minha melípona favorita hoje. Não só ela, como o grupo das espécies em que essa que eu gosto muito, que eu crio aqui, faz parte. Existem 12 espécies dessa melípona que a gente vai falar agora, espalhadas por todo o Brasil. No Nordeste tem uma, no Norte tem algumas, no Centro-Oeste tem uma que está ameaçada de extinção, e aqui no Sul-Sudeste tem uma que é a que eu crio atualmente, aqui numa meliponária. Só com essas características, se você acompanha a gente há mais tempo, você já consegue acertar. Ah, e vai outra dica. Eu e elas compartilhamos uma característica em comum. Essa é uma dica que resolve a questão. As duas gostam de mel. As duas gostam de mel. E tem outra dica. Ela é uma das 3 que estão aqui. Só que é a que está atrás da minha cabeça, que vocês não conseguem ver. Tem um quadro delas aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui a Mandaçaia e tem aqui a Jataí. Aqui eu tô falando agora, tá atrás da minha cabeça. Ixi, qual será que é? Será que vocês acertam? Ah, um monte de gente acertou. Bugia, Urussu amarela, exatamente. Tá aqui, ó, para provar para vocês. A bonitona, maravilhosa. A Urussu amarela. A gente tá falando, então, do grupo das Urussus amarelas, no quinto lugar do nosso top 10 de espécies mais produtivas. Vamos lá. Região de ocorrência da Urussu amarela, pessoal. Ela vai ocorrer no sul, no sudeste, no centro-oeste, vai ocorrer no nordeste e vai ocorrer no norte também. Ou seja, em todo o Brasil tem ocorrência de urussu amarelo. A gente tem algumas espécies diferentes por região, tá? A gente tem, dentre as 12 espécies que ocorrem no Brasil, Melipona fulva, Melipona fuliginosa, Melipona puncticoi, Melipona flavolineata, Melipona monduri, Melipona rufiventre, só aí já foi 6, tá? Essas são as mais conhecidas, ocorrem outras na Amazônia brasileira também, tá? E a gente tem aqui, ó, abelhas que têm características muito particulares, como, por exemplo, a coloração amarela de todo o seu corpo. Tórax, abdômen, pernas, tudo nas urussus amarelas tem coloração amarela. É claro que, dentre essas variações de espécies, vai ter algumas que têm as pernas mais escuras, vai ter outras que têm as asas mais escuras, mas, em geral, a cor predominante delas é a coloração amarelada, tá? Bom, Nordeste brasileiro, a gente tem a predominância, se eu não me engano, dessa daqui, ó. Posso estar enganado. Deixa eu ver. Essa é no norte, flavolineata. Caramba, qual que é o nome da espécie que ocorre no Nordeste? Vai fugir agora, mas tem uma que ocorre no Piauí. Deve ser essa, deixa eu ver a região de ocorrência dela. Ah, essa daqui mesmo, ó. Ela ocorre no Nordeste também, ó. Melipona flavolineata, ó. A partir do Piauí, aqui, Ceará, pega Maranhão, Tocantins, e aí pega a região norte aqui, Pará e Amazonas, tá? Então, flavolineata para a região Nordeste. A gente tem Melipona fulva, ó. Para a região Norte, Melipona puncticolis. Para a região Norte também, tá? A gente tem a Melipona monduri para a região Sul-Sudeste, que é a bugia, popular bugia. Constrói essas entradas maravilhosamente lindas. E a abelha que é a maior composição do nosso plantel atualmente aqui do projeto. A gente tem 70 colônias de bugia, mais ou menos. E a gente tem essa, que é a espécie ameaçada de extinção dentre as urussus amarelas, que eu tive o imenso prazer de manejar, de dividir, de conhecer na consultoria de Chapada dos Guimarães. Essa daqui, ela tem pernas mais escuras, tá? Como eu disse para vocês, tem algumas que têm a coloração um pouquinho mais escura das pernas. A rufiventris é uma delas. Olha que interessante.
Ela tem perninhas mais escuras e é um pouquinho mais bravinha do que a bugia, eu achei. Essa daqui. Mordisca bastante. Bom, entendidas as características das urussus amarelas, vamos para os potenciais produtivos. A gente tem principalmente 3 potenciais produtivos, que são basicamente os mesmos para todas as melíponas, tá? Mel. No caso das urussus amarelas, a gente tem um potencial produtivo de mel um pouco maior, quando comparado à demanda saiguaraipa. Ela pode chegar a produzir 3,5 litros de mel por colônia por ano. Facilmente, tá? É uma espécie, então, que produz uma quantidade muito boa de mel e um mel muito bem valorizado. Então, é uma espécie boa para se ter em meliponário, para ter produção de mel. Mas, além disso, ela também produz samburá. Olha que interessante. A bugia, principalmente, tá? Eu percebi isso principalmente na bugia. Nas que estão em região mais úmida, elas produzem bastante samburá. A bugia aqui, quando comparada à rufiventris, por exemplo, ela tem mais potes de pólen por colônia. E esse samburá das urussus amarelas, da bugia principalmente, aqui do litoral, é um samburá muito úmido. Ele fermenta demais, tem um cheiro muito ácido. Isso torna um samburá um pouco impalatável, se não for processado. Então, o principal uso desse samburá é para a formulação de substâncias proteicas para a suplementação de outras abelhas. Então, ele é muito útil para você suplementar outras abelhas. Por exemplo, é um dos principais samburás que compõem a nossa papinha proteica que a gente vende na Empório Ama, que é o suplemento para a suplementação proteica de colônia de abelha sem ferrão, qualquer espécie. Tá? E um dos principais potenciais produtivos dela é a produção de colônias. Assim como todas as melíponas, elas fazem parte de um grupo das abelhas dentre as mais desejadas do Brasil. Todo mundo quer ter as abelhonas de grande porte, as melíponas. E a urussu amarela não é diferente, por causa da cor, por causa do aspecto, por causa do tamanho. Essas características fazem ela ser uma das espécies mais buscadas para compra. Isso faz com que o preço suba. Então, dependendo da espécie que você está adquirindo, você vai pagar em torno de 600 a 650 reais, dependendo da colônia, dependendo da região da caixa. Mas os valores, eles variam entre 500 a 700 reais, mais ou menos, para compra de urussus amarelas, tá? Colônias legalizadas. Entendido isso, a gente vai para o nosso top 4. Quarto lugar da nossa lista do top 10 de espécies de abelhas sem ferrão mais produtivas. E essas daqui fazem parte também do grupo das melíponas. Vamos ver se vocês acertam. Essas que eu vou falar fazem parte do grupo das melíponas. Elas não ocorrem em todas as regiões do Brasil, estão restritas a uma região brasileira só. Dentre as 5 regiões, que é Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, elas ocupam uma dessas regiões só. Fazem parte do grupo das melíponas mais produtoras de mel, tem um nome popular delas. Elas estão presentes em uma música muito popular e muito famosa de um cantor que é da região de ocorrência delas, de um dos estados da região de ocorrência delas. A frase que descreve o nome desse grupo popular de espécies dessa região, ela começa com saliva doce. Aí, todo mundo... Quem já ouviu essa música já matou a pau agora. E aí, qual grupo de espécies? Quais são as espécies que eu estou me referindo agora? Não é urussu boi. Kleber falou urussu. Certo, é urussu, mas urussu de onde? É urussu nordestina, nosso aluno, nosso sócio da Elite Ama, Luiz Bachega, colocou urussu nordestina. Exatamente, as urussus nordestinas, não apenas a urussu nordestina, mas as urussus do Nordeste brasileiro, tá? Então a gente tem, dentre esse agrupamento popular, claro que é um agrupamento popular, não tem nada científico, dentro desse agrupamento popular a gente tem Jandaíra, do Nordeste, a gente tem a urussu nordestina, a gente tem Tiúba, do Maranhão, que é a urussu cinzenta, tá? Essas 3 principalmente. Vou mostrar algumas fotinhas das 3 mostrando as características, tá? Melipona fasciculata, que é Tiúba do Maranhão. Uma abelha incrível, única, não existe outra semelhante. Existe até, que é essa daqui, Melipona grandis, tá? Ela é próxima da Tiúba do Maranhão, mas é uma espécie amazônica. Então, se você está no Nordeste e está vendo a Melipona fasciculata, você está vendo, então, a Tiúba do Maranhão, tá bom? Essa espécie é uma espécie muito produtiva, uma das urussus nordestinas que mais produzem mel, tá? É a urussu do Maranhão. Uma espécie linda, única. Essa coloração dela, é só ela e a Melipona grandis, não tem outra. São abelhas maravilhosas. Olha só a colônia.
Ó, elas são cinzas. A rainha é maravilhosa, linda, grande. A colônia tem um cheiro incrível. Eu tive a oportunidade de conviver com uma colônia dessa por um tempo. A rainha tem um cheiro incrível. A colônia tem um desenvolvimento incrível no local de ocorrência correto delas. É uma abelha fantástica. A gente tem a Jandaíra do Nordeste, Melipona subnítida. Opa, errei o nome. Subnítida. A Jandaíra do Nordeste, ela tem um aspecto muito único. Ela parece uma guaraipo negra, né? Porque ela tem um tórax ruivo. Uma guaraipo amarela, perdão, porque tem um tórax ruivo. Mas o abdômen dela não tem pelos amarelos como o da guaraipo amarela. É um abdômen quase que unicamente escuro, amarronzado, tá? Isso já ajuda a gente a diferenciar ela. A Jandaíra, ela tem um ninho muito bonito. Ó, olha esse ninho. Olha que linda. Essa imagem é fatídica, uma imagem maravilhosa. Essa aqui é a Jandaíra do Nordeste, Melipona subnítida, tá? Uma espécie também incrivelmente produtora, mas dentre as 3 espécies produtoras do Nordeste, no quesito mel, essa daqui é que está em terceiro lugar. É a menos produtora das espécies de urussus nordestinas, tá? A tiúba e a nordestina ocupam aí o primeiro e segundo lugar, e essa fica com o terceiro lugar, tá? E por falar em urussu nordestina, a gente tem aqui a nossa famosa ameaçada de extinção. Está no livro vermelho de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA como espécie vulnerável, em risco, a urussu nordestina. Essa abelhinha que vos mostro aqui, que muita gente confunde com a abelha conferrão apis mellifera, tá? Essa daqui é uma das maiores produtoras de mel do Nordeste. De todas as regiões brasileiras, com exceção da região norte, que a gente tem outras muito produtivas lá também. Essa daí, a urussu nordestina, ela pode chegar a produzir até 5,5, 6 litros de mel por colônia por ano, assim como a tiúba do Maranhão. O que é uma produção gigante para uma abelha sem ferrão, levando em conta que o mel pode chegar a R$600 fracionado, R$400 fracionado. Então, é uma colônia que lucra bastante na produção de mel. Uma urussu do Nordeste, tá? Entendido isso, Gabriel, quais são os potenciais produtivos dessas 3 urussus no Nordeste? A Jandaíra, a tiúba e a urussu nordestina? Bom, a gente tem 3 principais. 2 principais. Mel, que é um dos principais. Quando se trata de urussus, a gente já vem com mel na cabeça. Porque nas músicas, no comércio, nas lojas, a gente encontra mel de urussu em vários lugares, tá? Então, mel é realmente um dos principais potenciais produtores das urussus. Porém, não é o único. Colônias também. Muita gente quer comprar a colônia de tiúba, muita gente quer comprar nordestina, inclusive é a espécie que é mais vendida para fora de sua região de ocorrência, a urussu nordestina. Tá? Inclusive tem dado um problemão em algumas regiões, porque ela tem conseguido se desenvolver espalhado no ecossistema da região, desequilibrando esse ecossistema, prejudicando espécies que já ocorriam lá. Uma coisa importante a gente pensar. Então a gente tem essas como uma das principais comercializadas, uma das mais desejadas e que tem um valor muito bom. Lá nas regiões de ocorrência delas, as colônias elas podem chegar a custar R$600, R$700, dependendo da região, dependendo da força da colônia, dependendo da espécie, tá bom? Bom, tendo visto essas, a gente parte para o top 3. Agora começou a ficar interessante. E as que vão ocupar o terceiro lugar, eu tenho certeza que são as que vocês imaginaram que ocupariam o primeiro lugar. Certeza. Mas são as que estão ocupando o terceiro lugar. Ou seja, além delas, tem outras 2 grupos ou espécies que se destacam em produtividade. As que ocupam o terceiro lugar, elas também estão centradas em uma região específica. Não saem dessa região. Então, a gente tem 5 regiões brasileiras: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Elas estão centradas em uma região específica. São também membros do grupo das melíponas de grande porte. E são também chamadas de urussus. Eu estou falando, em terceiro lugar, das urussus do norte brasileiro. E a gente tem algumas espécies de urussus no norte, tem muitas. As urussus têm a maior concentração em quantidade de espécies no norte do Brasil. Ó, por cima só, tá? Melipona burné, urussu beiço, urussu roxa. Melipona lateralis, urussu pinto de velho, nariz de anta. Como é que é o nome da boca de renda, nome científico? Seminigra. Melipona seminigra, só olhar pro rosto da Júlia que eu já lembro. Um manaque de abelhas. Melipona seminigra, deixa eu ver outra. Ah, essa daqui. Não pode ficar de fora.
Ó, só que a gente tem 4, mas existem muitas outras. Melipona eburnea, ó, urusubeiço. Olha que linda. Olha a cor dessa abelha. Que regaço. Que regaço que é a cor dessa abelha. Uma abelha que tem, ó, o abdômen mais amarelado, mas só que com linhas escuras, tórax, coloração amarelada, face escura, pernas escuras. Que linda. Olha que linda essa abelha. Ocorre na região amazônica. Produz muito. Colônias delas chegam a custar 900 mil reais, tranquilo, nas regiões de comercialização delas, legalizadas, tá? Além disso, produzem muito mel, mel altamente raro, muito difícil de encontrar. Eu vendo mel, nunca encontrei mel dessa espécie aqui. Nem em lojas, nem com produtores. Pra você ter uma ideia de como é difícil de encontrar. Então a gente já tem 2 potenciais produtivos dela aí, tá? Exatamente. Além disso, ó, Melipona lateralis, nariz de anta, o nome politicamente correto de ser dito, mas o outro é pinto de velho, tá? Por quê, Gabriel? Por conta do formato do pito de entrada delas. Mas nariz de anta é o politicamente correto de ser dito, porque assemelha-se ao nariz de anta. Ela tem uma entrada pendida para baixo, olha só que interessante. Uma entrada pendida para baixo. Elas entram exatamente nesse buraquinho, que é impressionante. É impressionante o senso de localidade delas. A capacidade de movimentação em voo delas. É uma espécie muito comum na região norte, tá? Olha a região de ocorrência dela. Pará e Amazonas, tá? Olha só que linda que ela é. Principalmente escura, linhas amarelas bem sutis no abdômen. E ela tem pelos um pouco mais claros nas regiões laterais do tórax. Olha só. Fica um pouquinho reluzente, mais clarinho na região lateral. Linda, uma abelha linda. Produz muito mel. Colônias são comercializadas a R$700, R$600, tranquilamente, legalizadas, tá? São potenciais produtivos incríveis aí também. Outra espécie do norte de Uruçu, Melipona seminigra, famosa boca de renda. Por quê? Por causa do formato do pito de entrada dela. Ela tem rendinhas em volta do pito de entrada. Olha que interessante. A gente tem a seminigra pernigra, que é a boca de renda negra, e a seminigra merili, ou seminigra normal, que é a boca de renda amarela. A boca de renda amarela, ela tem o abdômen amarelo. A boca de renda negra, ela tem ó, o abdômen escuro, tá bom? Assim como o guaraipo. Bom, essa é uma espécie muito produtiva com relação a mel e colônias são caras também. E por último, mas não menos importante, a gente tem a maior produtora de mel do Brasil. Eu deixei ela por último de propósito. Essa é a Melipona comprespis manaussensis, abelha jupará. A abelha jupará é uma abelha amazônica. Manaussensis é uma abelha que ocorre em Manaus, na região do Pará também. É uma espécie, pasmem, ela, diferente dessas outras que eu mencionei, que são as urussus boca de renda, a eburneia, a nariz de anta e outras do norte do Brasil, que produzem em torno de 5 litros de mel por colônia por ano, uma colônia já chegou a produzir, isso foi registrado, ela já chegou a produzir 8 litros de mel por colônia por ano. E é comum que elas produzam de 6 a 7 litros de mel por colônia por ano. A gente está falando de um mel que custa R$400, R$500 o litro fracionado. Ou seja, produzir 7 litros de um mel que custa R$400 o litro fracionado significa render mais de R$3.000, ou quase R$3.000. Eu não sei ao certo, deixa eu ver. Tô ruim de conta hoje. Deixa eu ver. 7, vamos chutar 7 vezes 400? Quase 3.000. Dá R$2.800 por colônia por ano. Vendendo a R$400, dá para vender mais. A maioria das lojas vende a 600, mas vendendo a 400, chutando baixo. Quase R$3.000 por colônia por ano. Olha o tamanho dos potes de alimento dela. Tá vendo que ela tem uma região da cria pequena e potes ocupando a maior espaço do ninho? Isso é característica de espécie produtora de mel. Elas têm uma população reduzida, mas isso não deixa com que elas produzam pouco mel. Isso faz com que essa daí, inclusive, seja uma das maiores produtoras de mel do Brasil, tá? Então esses são os 3 potenciais produtivos das urussus do norte. Mel e colônias, 2. Estamos no segundo lugar. E o segundo lugar é ocupado por um grupo, um gênero de abelhas que eu tenho certeza que vocês imaginavam que estaria lá no final, por conta da quantidade de recursos produzidos. Mas a quantidade de recursos produzidos por recurso não deixa essa espécie ficar atrás. Por quê? A gente não está falando apenas de quanto mel ou quanto própolis cada espécie produz.
A gente está falando de quantos produtos cada espécie ou cada gênero produz. E esse gênero produz muitos produtos. Rapidamente falando para ver se vocês acertam. Esse gênero produz mel. Esse gênero produz pólen. Esse gênero produz própolis. Esse gênero produz colônias. Esse gênero produz polinização. É uma das principais utilizadas em polinização de lavouras. Ó, só aí já foi 4. Mais do que qualquer outra que a gente falou agora. Só não mais que o primeiro lugar. Qual gênero de abelhas eu estou me referindo agora? Qual gênero, galera? Alguém será que acerta? É um gênero, tá? Essa é a dica. Ela não está presente aqui. Não, eu crio ela, mas não aqui em Caraguá. Eu crio no sítio abelhudo, uma das espécies desse gênero. São muito conhecidas no Brasil inteiro, cada região com sua espécie característica. E pertence a um dos gêneros mais criados de abelha sem ferrão no Brasil. Não é borá. Scaptotrigonas. Good Hunter. Tá afiado hoje. Scaptotrigonas. Eu estou falando das mandaguaris amarelas, mandaguaris pretas, tubunas, tubibas, benjuís e canudos. Eu estou falando do gênero Scaptotrigona. Olha só. Essas abelhinhas aqui, ó. Vou mostrar essa imagem aqui, dá pra gente diferenciar mais fácil. Canudo e tubiba com corpo escuro e asas amarronzadas. Benjuí com corpo, tórax e cabeça escuro, abdômen claro e asas amarronzadas. Tubuna toda escura com linhas mais claras no abdômen. Mandaguari preta, toda escura com linhas amareladas e asas amarronzadas. Mandaguari amarela, praticamente toda amarela e com asas amarelas também, amarronzadas, tá? Essas são as principais espécies. A gente tem 6 principais ocorrentes, mas existem outras para fora do Brasil e dentro do Brasil também. Mas essas são as principais, as mais criadas e mais conhecidas. Gabriel, quais são as características das Scaptotrigonas? Elas são espécies que produzem, constroem pitos de entrada em formato de trombeta, tá? E normalmente são espécies muito defensivas. Por isso elas são criadas por meliponicultores mais experientes já, não tão iniciantes. E potenciais produtivos. Bom, a gente vai ter mel, a gente vai ter pólen. O mel das Scaptotrigonas, quanto elas produzem? Ó, dependendo da Scaptotrigona, ela vai chegar a produzir até 2 litros de mel por colônia por ano. Mas é um mel extremamente medicinal e muito procurado para comercialização pelo mercado interno. Então, a maioria das lojas que vocês veem, que comercializam mel na internet, vendem mel de Scaptotrigona. Mel de tubuna, mel de mandaguari, mel de benjuí, mel de canudo ficou muito comum um tempo, por conta de um fungo que é cultivado junto com as colônias. É específico, é muito interessante. É muito interessante. As canudos, elas têm um fungo que é cultivado, que é incluído no cerume na hora de construir a colônia. Esse fungo, ele ocupa a colônia toda, mas mais especificamente dentro da célula de cria. E as abelhas jovens, as larvas que acabaram de se eclodir, elas consomem, além de começar a consumir, ao invés de começar a consumir o alimento larval primeiro, elas consomem os esporos não, as hifas, não são hifas, como é que é o nome? O micélio desse fungo, que são as raízes, né? O micélio são as raízes dos fungos, né? Basicamente falando. E esse micélio é extremamente medicinal, antibactericida. Esse micélio é extremamente imunomodulador, ele eleva a atividade do sistema imunológico, faz com que a larva tenha capacidade de lidar com qualquer tipo de contaminação do alimento larval. Porque essa espécie ela é frágil contra bactérias, frágil contra outros contaminantes. Então, uma estratégia dela foi colocar lá um fungo que a larva poderia consumir e que oferecesse para ela o que ela precisava para lidar com esses contaminantes e não morrer enquanto estava consumindo alimento larval. Por isso ela consome o fungo primeiro e depois o alimento larval. Esse fungo faz com que o mel, a própolis de canudo, seja extremamente medicinal, uma das mais medicinais do Brasil, estudadas em pesquisa. Olha que interessante. Muito interessante. Então, cada uma tem o seu potencial produtivo. Mel, quem vai produzir? Tubuna produz bastante mel, canudo produz bastante mel, benjuí também. Todas elas em geral. Pólen, mandaguaris produzem bastante, mas em geral todas elas acumulam bastante, mas principalmente as que estão em regiões mais úmidas. Mandaguari amarela acumula muito pólen, tá?
Própolis, todas elas, sem exceção. Se você deixar uma fresta aberta, vão colocar própolis lá para vedar e vai ser uma própolis de extrema qualidade que dá para aproveitar para fazer extrato, tá? Colônias, todas essas 6 são comercializadas Brasil afora, cada uma em sua região de ocorrência específica e com valores muito atrativos, partindo de 350 a 400 reais, até quanto você quiser, caso a colônia seja boa. E por fim, mais ou menos importante, a polinização. Essas espécies são utilizadas não uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes que eu já tenho conhecimento para polinização de cultivos agrícolas. E uma das que mais eu destaco é a polinização de cultivos de café, cafezais, onde são utilizadas colônias de tubuna e colônias de mandaguari preta, com eficiência de polinização gigantesca, aumentando o número dos frutos produzidos e a qualidade, quantidade e tamanho desses frutos. E aqui, nessas polinizações, nessa lavoura, é um conhecido meliponicultor, já tive aula com ele há um tempo atrás. Ele aluga para polinização de um cultivo de café, uma lavoura só de café, uma lavoura grande, mas é uma lavoura só, 200 colônias de mandaguari preto, entre mandaguari preto e canudo. E ele cobra por mês, por colônia, R$70. Ele recebe por mês R$14.000 só de aluguel de escaptotrigona para polinização. Pensa que não, mas esse é um mercado que cresce, tá? Tem gente querendo alugar jataí, mirim para polinização de cultivo. A consultoria do Sítio Araucária, eu só fui contratado para colocar lá colônias que aumentassem o cultivo, a produção do cultivar de morango, framboesa, mirtilo que eles têm lá. A gente incluiu espécies de pequeno porte, mirim, droliano, jataí, que são as principais comprovadas por pesquisa que aumentam a produção do cultivo dessas frutas vermelhas, né? Bom, entendido sobre isso, vamos para o primeiro lugar, que rufem os tambores. Não é bem um tambor, mas serviu como. O primeiro lugar da nossa lista é uma espécie, um grupo, tá, de espécies, um gênero, que em quantidade ela não ganha das outras que se passaram. Em quantidade por produto. É a mesma coisa que as escaptotrigonas. Só que, diferente das escaptotrigonas, elas produzem mais. Elas produzem os mesmos potenciais produtivos que a escaptotrigona: mel, pólen, própolis, colônia e polinização. Só que esses 4, para esse grupo que a gente vai falar agora, que é o primeiro lugar, são produzidos em maior quantidade. Por isso, e somente por isso, elas ocupam o primeiro lugar da nossa lista. Quem acerta? Quem vai acertar qual que é o primeiro lugar da nossa lista? Quem será que acerta? Será que o Good Hunter está presente aí para falar para a gente? Quase 200 pessoas ao vivo. Sejam bem-vindos, vocês que chegaram agora. Deixa eu até pôr mais café para comemorar que vocês estão aqui. E aí, vocês estão curtindo, gente, essas informações? Canudo, tubuna, não? Vocês estão curtindo? Deixa o like de vocês e permaneçam até o fim da live, tá? Eu vou falar uma coisa já para vocês. Uma oportunidade, eu vou disponibilizar uma oportunidade para vocês daqui a pouquinho, que vai fazer diferença. Acredite se quiser, vai fazer diferença. Uruçu capixaba, não. Tubiba, não. Acabamos de falar de escaptotrigona e não é escaptotrigona. Borá! Luiz Carlos de Mello acertou. É a Borá, Luiz Carlos de Mello. Você acertou. A gente está falando de tetragonas. Abelhas conhecidas popularmente como abelhas borás. Oh, meu Deus. Aqui. Abelhas popularmente conhecidas como abelhas borás. Umas das espécies mais produtivas do Brasil. Quando comparada com a quantidade de produtos que ela gera, é a mais produtiva do Brasil. Ela ganha. Está no top 1 da nossa lista de top 10 abelhas sem ferrão mais produtivas do Brasil. E tem vários porquês, na verdade. Mas primeiro vamos falar sobre as características dela, tá? As borás, elas têm características muito peculiares. Elas têm o formato, a aparência de uma jataí, só que o tamanho maior. Assim como a fresa merita, como a marmelada. Mas, Gabriel, como é que eu vou diferenciar uma marmelada de uma borá, então? Se você falou que a marmelada é próxima da jataí, só que maior, e a borá é próxima da jataí, só que maior. Mas, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, vamos lá, vou mostrar como é que vocês vão fazer agora. Agora mesmo. Deixa eu ver se essa aqui dá pra ver. Essa aqui dá pra ver. Vamos pegar uma dessa que dá pra ver. Essa dá pra ver. Ó. Tá aqui, ó. Marmelada e borá.
A diferença entre as duas é que essa é a marmelada e essa é a borá, viu? É muito fácil. Bom, brincadeiras à parte. A borá, como eu disse para vocês, elas também têm mancha branca na asa. A marmelada, se vocês repararem, ó, como eu disse, ela vai ter uma mancha branca bem pontuada ao fim das asas. E além disso, a gente tem corbículas bem mais pronunciadas nas marmeladas, nas freesomelitas, tá? Olha o tamanhão dessa corbícula. Mais pronunciadas do que as tetragonas, que as borás. Ó, a corbícula da borá é um pouco menos pronunciada, tá? Ela acompanha a perna. A marmelada não, ela vai ter uma grande protuberância aqui do lado. Além disso, a borá, se você reparar, ela tem uma mancha na asa que não ocupa apenas a pontinha. Ela tem uma mancha que vai até a metade da asa. E a mancha termina em um degradê. Diferente da marmelada, que se você pegar a manchinha na ponta da asa, olha, ela termina em uma região bem definida. É uma manchinha só na ponta, todas elas. Doederlane, a silvestre, a marmelada, a moça branca, a moça preta e a marmelada. Todas elas têm essa manchinha na ponta final da asa. A borá não. A borá vai até o meio da asa. Então só com isso aí você já consegue diferenciar, tá? Só com essa mancha branca. Não precisa nem se atentar às outras coisas. Mas se você quiser, a borá ela é um pouquinho mais escura. Ela tem linhas claras e abdômen predominantemente escuro. A marmelada ela tem abdômen predominantemente claro com linhas escuras. Além disso, corbícula mais pronunciada e a manchinha branca, tá? Então já fica fácil de diferenciar com essas características. Entendido isso, outra coisa importante, a entrada da borá ela não é um orifício como o da marmelada, ela é uma fenda. Uma fenda aberta na árvore, olha só, onde ficam várias borás posicionadas em volta dessa fenda, dentro dessa fenda, tá bom? Entendido isso, Gabriel, por que a borá está ocupando o primeiro lugar da top 10 das abelhas sem ferrão mais produtivas do Brasil? Existem muitos porquês. O primeiro deles é o porquê das escaptotrigonas estarem em segundo lugar. Em quantidade de produtos, a borá sai na frente de muitas. Ela produz tudo que vocês podem imaginar. Tudo. A borá produz tudo que vocês podem imaginar. De produto das abelhas nativas, a borá está produzindo, ela está na lista. Isso faz com que elas já ocupem o top 3. E diferente da escaptotrigona que ocupa o top 2, a borá, dessa quantidade de produtos que ela produz cada um deles em uma quantidade maior do que a escaptotrigona. Então, mel é maior, tem maior quantidade do que a escaptotrigona. Pólen produzido em maior quantidade do que a escaptotrigona. Própolis, maior quantidade do que a escaptotrigona. Salvo raras exceções, é claro que não é uma regra. Colônias, normalmente, o maior valor quando comparado à escaptotrigona. Polinização, tem muito mais abelhas por colônia de borá. Elas chegam a ter até 20, 30 mil indivíduos por colônia. Quanto mais abelhas, mais polinização. Então, sim, poliniza mais, em maior quantidade do que as escaptotrigonas. Não estou falando que é melhor, mas em maior quantidade. Então, só esses pontos já faz com que essa ocupe o primeiro lugar. Mas vamos falar especificamente sobre cada um. Bom, primeiro, mel. A borá ela vai produzir em torno de 3 litros de mel por colônia por ano. Não produz mais do que as mais produtoras de mel, do que as maiores produtoras de mel, porém produz mais que a escaptotrigona. Pólen, ela vai produzir muito. Muito. Muito pólen. Se você tiver uma colônia de borá matriz bem desenvolvida, você pode colocar 3 melgueiras nela tranquilo e elas vão ocupar as 3 melgueiras. Pode colocar 3 sobreninhos. Eu já vi colônias de borá com 3 sobreninhos e 3 melgueiras e se desenvolvendo. Imagina o quanto uma colônia dessa produz. É isso que eu tô falando. É uma abelha super produtora. Tanto de colônias, quanto de população, quanto de mel, quanto de pólen, quanto de própolis, tudo. Por isso ela ocupa o primeiro lugar. Muito por conta da quantidade de abelhas que ela ocupa, que ela tem em sua colônia. Das que são criadas racionalmente, né, com exceção daquelas mais agressivas, mais defensivas, como a Irapuã, a Guaxupé, que também tem muitas operárias, a borá, ela é criada racionalmente e também tem muitas operárias. Chega a 20, 25, 30 mil operários por colônia. Isso faz com que ela produza tudo, em muita quantidade. Colônias para comercialização muito procuradas por serem muito produtivas e o valor lá nas tampas, tá? Se você tem uma colônia matriz de borá em uma caixa boa, você pode vender por R$1.000 que vai ter gente comprando. Tranquilo, tranquilo. Uma colônia com 5, 6 módulos, R$900 mil, tranquilo, vende muito rápido. Já vi. É uma das poucas espécies da minha vida que eu já vi com mais de 10 módulos. Já é uma das poucas que eu já vi com quase 10 módulos. Uma das poucas. Já vi borá com 8 módulos. Uma colônia dessa é R$1.500 tranquilo. E você se lasque para levar, porque é uma colônia que tem 1,5 metro de altura.
Imagina o tanto de mel, pólen, própolis, de abelha que tem dentro de uma colônia dessa. Por isso que elas ocupam o primeiro lugar da nossa lista, tá bom? E merecido, porque elas são realmente uma das mais produtoras. Bom, entendido tudo isso que a gente viu agora, esse top 10, eu preciso que vocês prestem atenção em uma coisa. Essas abelhas que a gente citou, elas só produzirão se o meliponicultor tiver o conhecimento correto para manter elas. Lembra que eu falei no começo que a gente tem alguns pontos importantes se a gente quiser manter uma boa produtividade das nossas abelhas? Todos eles estão correlacionados com apenas um, que é o conhecimento. Se você tem um conhecimento, você sabe as plantas que você precisa. Se você tem um conhecimento, você sabe que um pasto de qualidade, um pasto correto, precisa ter qualidade, quantidade e acessibilidade. Se você tem um conhecimento correto, você sabe o que o meliponário precisa cumprir para ser um bom meliponário. Você está entendendo? O conhecimento é a base de tudo na meliponicultura. E se alguém quer produzir alguma coisa independente do objetivo de produtividade que você tem com o seu meliponário, essa pessoa precisa ter conhecimento. E é isso que está rolando para os novos alunos que entraram na turma passada, por exemplo, da Abelhando 100%. Conseguir ter esses resultados produtivos, independente de qual seja. O conhecimento é a base. É ele que cria toda a base que a pirâmide precisa para se fortalecer e chegar até o topo. Chegar até o cume, lá em cima. O ponto mais alto, o alto da nossa carreira como meliponicultores de sucesso, conscientes, como curadores da terra. Comentários. Me resta aqui me despedir de todos vocês e agradecer pela presença nessa aula. Foi uma aula grande, mas foi uma aula muito boa, muito proveitosa. Essa é a diferença. Esse é o divisor de águas entre quem tem sucesso e quem tenta criar abelha sem ferrão, sem produtividade. Então, escolha a pílula azul e siga pelo caminho do sucesso. Fechado? Um grande abraço do maior abelhudo de todos e eu vejo vocês nas nossas próximas aulas. Tchau, pessoal que acompanhou até agora e até a próxima.